Fala galera, beleza? Tô aqui hoje para falar sobre 4 tipos de fundo imobiliário que eu não compro de jeito nenhum. Eu até já comprei alguns, eu vou explicar para vocês. Mas hoje, depois de mais experiência, não compro de jeito nenhum. Mas o que é um fundo imobiliário? Vou explicar de uma maneira bem fácil. É como se, por exemplo, você quer investir em imóveis, certo? Você tem 500 mil para comprar um apartamento, ok? Só que eu também tenho 500 mil, o meu vizinho aqui tem mais 250, o seu primo tem mais 1 milhão. Então, em vez de você gastar 500 mil no apartamento, vamos juntar o dinheiro de todo mundo e comprar o prédio inteiro, certo? E aí, em vez de um apartamento, nós vamos ter 10 apartamentos. Mas meu vizinho pôs 1 milhão, eu pus 500 mil, beleza, ele tem 2 cotas, eu tenho uma, e assim vai. E a gente vai dividir o dinheiro desse aluguel depois, certo? Por que é melhor ter 10 apartamentos divididos do que ter um só? Tem vários motivos. Primeiro é vacância. Se eu tenho um apartamento só e ele não está alugado, eu não recebo nada, correto? Se eu tenho 10, um não está alugado, os outros 9 estão alugados, a gente vai dividir o valor dos outros 9 aluguéis. E assim vai, tá? Então, basicamente é isso. Em vez de você sozinho comprar um imóvel, você vai colocar dinheiro num fundo que tem vários imóveis. Nós estamos falando de shoppings, nós estamos falando de galpões logísticos, nós estamos falando de prédios de escritórios, nós estamos falando de prédios de universidades, de hospitais, tem vários tipos de fundos imobiliários. Deu para entender o básico? E por que eu vou falar de 4 tipos que eu não compro? Para a gente não tomar risco desnecessário. Essa é a ideia, ok? Quando você compra um fundo imobiliário, o primeiro que a gente tem que fugir é o monoimóvel. É aquele fundo que só tem um imóvel, que seja um prédio, por exemplo. Por que eu tenho que fugir disso? E isso é fugir de tomar riscos desnecessários. Vamos lá. Você concorda que ele só tem um imóvel? Se esse imóvel não está alugado, eu não estou recebendo nada. Certo? Deixa eu te dar um exemplo. Eu anotei aqui, ó, o XPCM11. É um prédio, esse fundo só tem um imóvel. Era um prédio em Macaé. É um prédio em Macaé, tá? Que estava alocado o prédio inteiro para a Petrobras. O que aconteceu? Em 2019, a Petrobras resolveu que não tem mais interesse em alugar o prédio. Ela anunciou que ia sair. Em um dia, as cotações do fundo caíram 50%. Eu vou colocar o gráfico aqui na tela. E assim foi. Ele era cotado entre 90, 100, ficava variando entre 90, 100 reais, 90, 100 reais a cota. Quando a Petrobras falou que não ia ficar, caiu pela metade e continuou caindo. Hoje ele está cotado mais ou menos em 7 reais a cota, que era 100, beleza? E aí, quem comprou fez um bom negócio? De jeito nenhum. Por quê? Tomou um risco muito alto, que é o risco do monoimóvel, ok? Sai fora. O segundo tipo é o monoinquilino. É aquele que só tem um locatário, certo? Eu tenho como exemplo aqui o GTWR11, que é um prédio em Brasília, que ele é mais ou menos o que eu falei do prédio de Macaé. Só que ele é em Brasília e ele é todo locado para o Banco do Brasil. Ah, beleza, Brasília é um ponto estratégico para o Banco do Brasil? Lógico que é. Hoje. E amanhã? Vai que o Banco do Brasil fala que não tem mais interesse. E outra, quando você só tem um inquilino, ele pode jogar duro com você. Na hora de renovar contrato, chorar aluguel mais barato, o fundo depende dele. Tá? Então, não é um bom negócio pegar um fundo que só tenha um inquilino também. Concorda? Terceiro tipo, fundos imobiliários cujo segmento a gente não acredita que tenha futuro. Exemplo, vamos lá. Daqui a 10, 20 anos, shopping vai continuar forte existindo? Pô, vai. A pandemia veio aí para provar que shopping não acaba. E que a galera adora shopping, principalmente o brasileiro. Prédio de escritório. Ah, o home office vai acabar. Provou também que não vai. O negócio não funciona assim. Galpões logísticos. Cara, só cresce cada vez mais. Então tem alguns segmentos que a gente tem na nossa concepção de que sempre vão crescer e que talvez nunca acabem. Agora, por outro lado, a agência bancária está só diminuindo, né? A gente tem a chegada dos bancos digitais, por exemplo, Nubank, o Banco Inter, o C6 Bank, esses bancos não têm agência física, cara. Então, cada vez mais crescendo, cada vez mais angariando e tomando clientes dos outros bancos. Quem tem agência bancária para todo lado? Os bancões. Caixa, Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. E mesmo esses já estão diminuindo o seu número de agências e concentrando seus serviços, apostando nos aplicativos e na tecnologia. Então, por que eu vou comprar um fundo imobiliário que tem um monte de agência bancária alugada?
Não faz sentido, concorda? Aqui, ó, trouxe como exemplo aqui, deixa eu achar, o TVIR11, que é o antigo BBPO11. Esse é um fundo que eu tinha. Quando eu comecei a estudar fundos imobiliários, a gente fica, às vezes, apaixonado e não consegue enxergar um ou outro detalhe. Comecei a estudar o BBPO11. Nossa, pagava um yield maravilhoso. Tinha, sei lá, acho que era 64 imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. Pô, um fundo com muito imóvel, um fundo que paga um yield legal, né? Comprei algumas cotas e recebendo todo mês, bacana, bacana. Quando eu fui me aprofundar no fundo, eu descobri que todos os imóveis eram agências bancárias. E todos eles locados para o Banco do Brasil. Ou seja, além de ser um segmento agência bancária que eu não acho que tenha futuro, ele era monoinquilino, que é o que a gente já falou. Então ele dependia do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil resolvesse sair fora, ferro. E o quarto tipo de fundo que a gente não deve entrar, principalmente se for um investidor iniciante, são os fundos de alto risco. Por quê? Muitas vezes, esses fundos, eles te pagam um dividendo maravilhoso, mais alto do que o normal. Por quê? Porque eles têm um alto risco. Alguns fundos de papel, por exemplo, que emprestam dinheiro a juros muito altos, e aí o que acontece? A Selic vai subindo, o juro vai aumentando, quem tomou o empréstimo, às vezes, começa a ficar apertado e não consegue pagar. E aí começa a tomar calote o fundo. O fundo começa a tomar calote, ele começa a pagar menos para o cotista. Quando ele começa a pagar menos para o cotista, as cotas dele começam a cair, a galera começa a vender. Então, vira uma bola de neve negativa, certo? Exemplo, o HCTR11 que eu tive. Tudo bem, o HCTR11 tem mais coisas. Má gestão, conflito de interesse, que eu não vou citar aqui, mas foi um fundo que me atraiu no início também, quando eu não tinha experiência, pelo alto dividend yield. Que é um erro muito comum para quem está começando, tá? E esse fundo foi o único fundo que eu tomei um ferro muito grande na minha carteira. Eu perdi 40% do dinheiro que eu tinha investido nele. Mas, o que a gente tem que fazer? Viu que entrou no buraco errado? Sai fora o mais rápido possível. O que eu fiz? Vendi e comprei coisa boa no lugar, certo? É aquela história, você pegou o trem pro lado errado, você desce na primeira estação. Porque o caminho para você voltar é mais curto. Se você for deixar o trem embora, na hora de voltar, você já perdeu tempo demais. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta, manda para seus amigos. Quer aprender a investir? Vem comigo. Vem pro Plano Certeiro.